Senhoras e senhores, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai mostrar um vídeo aí onde senadores da tribuna, começando pela senadora Damares, aí pede anistia com argumentos esdrúxulos, né? Argumentos fáceis, discurso raso é o que eles têm. Mas ainda bem que ela é respondida aí pelo senador veneziano, que enfim coloca todas as como é que eu diria, ele rebate todos os argumentos. E aí depois tem uma parte do senador Girão, que é outro de direita, que também tem esse discurso raso aí. Vamos ver o vídeo. Essa anistia é importante porque pela primeira vez é definida o regime jurídico do anistiado, constituído do direito à declaração de anistiado político. Além disso, ela traz aí o instrumento da reparação econômica. Percebam, senadores, percebam. Eu trouxe aqui, lá de trás, lá de 1800, percebam que o clamor popular pelo perdão não é um instituto novo. Faz parte da história do Brasil. Se queremos novamente nos unir como nação e avançar política e economicamente, precisamos curar essa ferida, perdoar os que erraram e ajudar nosso povo a seguir em frente. Então o que a nobre senadora disse? Disse que a gente tem que perdoar os que erraram. Não, eles cometeram um crime. Então, consequentemente, isso é um erro, evidentemente, né? Mas é um crime. Então quer dizer que a gente pega agora todos os que erraram, que estupraram, que mataram, e vamos perdoá-los para nós unir os povos. Agora eles querem união, né? Quando era para ir para frente dos quartéis pedir golpe, aí eles não pensavam nisso. Então assim, erraram, tem que pagar, infelizmente é assim. O crime para pedir golpe de Estado, ele é muito grave, porque ele leva ao assassinato, à tortura de muita gente. Então ele é gravíssimo, não vai pensar que não é gravíssimo. É gravíssimo sim. É gravíssimo sim, porque ele tem consequências futuras, que é o que? Assassinato, tortura, cerceamento da liberdade. Então é um crime grave. Não tem que estar perdoando, né? Tem que pagar, é sem anistia. Como absurdos extremos na década de 60, contra exatamente o golpe que foi impingido, que foi imposto no ano de 64, aos que agora estavam lutando para trazer de volta o regime militar, não há absolutamente relações comparativas, senador Eduardo Girão. Falar sobre a anistia política que houve, sim, porque à época, aqueles que perderam os seus mandatos, que não tiveram a liberdade para poder expressar o seu descontentamento, você está identificando lutas democráticas de resistência a pessoas, e muitas destas que foram torturadas e morreram nas masmorras, vide o que aconteceu no DOI-CODE, não há relações comparativas. Eu aqui venho à tribuna, se Vossas Excelências disserem veneziano, mas não seria ponderável que alguns casos que foram julgados pelo STF passassem por uma revisão? Aí sim, de alguns exageros de pena. Mas querer simplesmente desconhecer que barras de ferro foram utilizadas como violentas armas contra policiais ou contra outros que se insurgiam ante as tentativas de vandalizar, de quebrar as estruturas de poder, de fragilizar, para que depois socorridos, entre aspas, fossem por aqueles que estavam esperando por esse momento, não. Aí não, eu faço esse debate com muita tranquilidade, porque tenho a absoluta convicção de separar. Mas eu sei das histórias contadas por muitos, não apenas pelo meu pai, que passou 10 anos, senador Eduardo Girão. Aí sim, sem poder dizer um ai, às vezes sem poder exercer a advocacia. Passou 10 anos tendo que receber ajudas para dar de alimento à sua prole de 3 filhos. Alcançado famigeradamente por um ato, AI-5, e outros que também igualmente vieram por força de um regime militar, que aqueles que tomaram de conta no dia 8 de janeiro, com raríssimas exceções, queriam de volta.
Então, esse debate é bom, esse debate é salutar, mas eu discordo integralmente quando Vossa Excelência, meu amigo do peito, que tem todo o respeito, porque eu sei que Sua Excelência também guarda a mim, que a minha querida, estimada, respeitabilíssima senadora Damares, que meu irmão, cordatíssimo companheiro Plínio Valério, trazem a estabelecer relações comparativas. Não vamos por aí, porque não pega-se uma letra. Na década de 60, o que nós tínhamos eram brasileiros oprimidos, porque se tinha um regime militar que ganhava as ruas e que não apenas ganhou as ruas, mas que perdurou durante um período de 2 décadas e meia, até que nós reconquistássemos, num processo de redemocratização, de povo às ruas, o direito de voto. Pois não, senador Eduardo? Fazer uma pequena pausa aqui para comentar a parte do o senador Girão. É um discurso raso, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está falando que tá errado a ditadura, tá errado o que a ditadura fez. Mas ele vive defendendo a ditadura. Ele era a favor do Bolsonaro, desculpa, o Bolsonaro. Ele vivia concordando que o Bolsonaro fala. Ele é um bolsonarista, ele é um extremista. Então ele está dizendo para quem agora? Agora ele está dizendo que estava errado, mas em outros momentos ele dizia que a ditadura nem existia, que aquilo foi aquilo sim foi a ditadura foi uma retomada da democracia. E agora ele está dizendo, porque lhe é conveniente, evidentemente, ele está dizendo que a ditadura estava errada. Por quê? Porque ele quer anistia agora para quem cometeu esses crimes. Eu já vi gente lutando a favor da democracia e depois pedir anistia. Agora eu nunca vi gente lutando contra a democracia e querer anistia. Como assim que é anistia? Que democracia é essa? Que democracia é essa? Essa democracia não está maltratando, essa democracia sequer impediu que eles vá protestar, que eles ficassem na frente dos quartéis. E agora vem dizer que eles estavam lutando por isso, por aquilo. Não estavam lutando por nada, eles estavam lutando por uma outra ditadura, que foi horrível, sangrenta. E agora vem esse Girão aí dizer, a ditadura estava errada. Mas não, ele nunca disse que estava errada. Agora que ele é a favor da anistia, desses que estavam lutando por uma nova ditadura, ele diz que ela estava errada. É um absurdo, é um discurso raso. E aí ele diz, deram anistia até para torturador. Mas por que deram? Para contemplar gente que nem ele, que nem o tal do senador Girão. Porque quando deram anistia não tinha o que dar. Esses torturadores deviam estar presos, que nem esse pessoal aí do dia 8. E esse pessoal antes aí, Bolsonaro e sua turma, que estavam articulando para fazer um golpe, tem que ser preso todos. A anistia não vou falar palavrão aqui, mas enfim, é um discurso raso mesmo, raso. Tem que ficar preso, tem que cumprir a pena, tem que dar exemplo para não acontecer mais. Não pode acontecer mais. Parte rapidamente, senador veneziano, muito respeitando sempre sua delicadeza, e é natural que o senhor defenda o espectro ideológico, que isso faz parte da democracia. Agora, o que a gente não pode é, de forma alguma, menosprezar quem pensa diferente. Isso aí, eu acredito que a gente tem que... A senadora Damares, que não está aqui agora, fez um discurso dessa tribuna relacionando fatos de um passado e essas pessoas que dia 8 de janeiro estavam aqui, que foram negadas pela presidência do Senado, do qual o senhor era vice-presidente, as imagens das pessoas que entraram aqui nesse plenário, que o seu ministro da Justiça, que hoje é o ministro do STF, Flávio Dino, negou para a comissão parlamentar de inquérito as imagens para a gente identificar quem quebrou, quem não quebrou, quem foi massa de manobra, quem foi infiltrado. Isso está na penumbra. Mas um dia, eu espero que seja breve, porque da mesma forma que seu pai, sua família sofreu injustiças na ditadura, e está errado, porque teve anistia, inclusive, para torturadores. Essas pessoas que entraram aqui, muitos como massa de manobra, que não quebraram nada, que a polícia pediu para entrar para se resguardar de bombas
relatos são imensos. Com a mulher que picha uma estátua de batom longe dos 2 filhos, cadê a nossa humanidade? Eu adoro esse bom debate feito nesse nível. Primeiro, eu não menosprezei, menoscabei a quem quer que seja, Vossa Excelência bem o sabe. E faço as referências e gostaria de poder fazer a discordância como outras tantas vezes eu faço, concordando com os meus companheiros. Eu apenas discordei. Discordei porque isso me toca. Me toca porque eu conheço a história de quem defendeu a democracia efetivamente e foi, por fazer essa defesa, tolhido dos seus direitos. Hoje, o presidente Bolsonaro, quando fala sobre falta de liberdade, ao tempo que julgado foi a denúncia, teve a oportunidade em todas as redes de comunicação de livre e legitimamente discordar das teses da denúncia que fora aceita. Imagine lá na década de 60, ele que é um ardoroso defensor de torturadores como Ustra. Você imagine, o Brasil teve um presidente que defendia e defende torturadores. Então, quando se tenta comparar e estabelecer quem veio para aqui, alguns sim, e eu disse ao senador, me dirigindo ao senador Plínio Valério, inclusive muitos desses, mais de 500, estão livres, porque reconheceram os seus excessos, estão livres, normalmente. Aqueles que foram julgados e que porventura tenham sido identificados excessos, e nós sabemos que houve alguns excessos, que haja revisão como provavelmente haverá de tê-las. Agora, senadores e senadoras, achar que aquele foi um domingo no parque, achar que as bombas que foram colocadas para explodir no Aeroporto Internacional JK de Brasília era uma brincadeira. Achar que no dia 12 de dezembro, ônibus queimados, carros queimados, é uma brincadeira. Achar que aquilo que foi motivo de discurso reiterado, deliberadamente para se preparar um ambiente pró-golpe, é de desconhecimento nosso, ou minimizar que o seja, me perdoe, essa culpa eu não levo absolutamente, nem que justificadas fossem as condições para eu voltar ao Senado dizendo aquilo que a minha consciência não me permite. Até porque subo à tribuna não para fazer likes, subo à tribuna não para ser visto ou ser aplaudido. Eu subo à tribuna para professar convicções que são as convicções de uma história, como vereador, prefeito, deputado federal, senador da República. Apenas não posso concordar que estabelecidas sejam minimamente o que aconteceu na década de 60 e perdurou durante 25 anos, de torturas de torturados, de imprensa calada, aí sim, de agentes políticos que não tinham direito legítimo de levantarem-se ao que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoal, nessa intervenção final eu quero falar um pouquinho da Débora, porque ele falou novamente, ele trouxe essa narrativa novamente do batom. Isso já tá nojento, chega a ser nojento isso aí, porque vários juristas já explicaram que não foi o batom. O batom teria dado uma advertência para ela, eu diria assim, se ela só escrevesse com o batom. O que acontece é o seguinte, ela teve a opção de quando descobriram uma bomba num caminhão, quando meteram fogo em ônibus no dia da diplomação do Lula e em carro, ela teve a opção de dizer, opa, isso aqui não é pra mim, eu vim protestar por outra coisa. Não, tô indo pra casa com os meus filhos. Ela fez isso por acaso, gente? Ela fez isso? Não! Então ela se associou a essa gente que estava com a arma querendo matar, inclusive algumas autoridades que ganharam as eleições. Vocês entenderam agora? Pô, de uma vez por todas, fica claro isso. Agora ela tem muito amor pelos filhos, mas quando foi para ir para frente dos quartéis, se associar com pessoas armadas, é uma coisa, sabe, óbvia que ela cometeu crime, e não foi o crime, e o maior crime dela não foi escrever de batom, perder o mané. Tem que parar com essa falácia. Anistia não vou falar, né? Anistia o baralho. Não dá pra dar anistia pra essa gente, não. Como falei, tem que dar exemplo, tem que cortar o mal pela raiz. Não pode mais acontecer. A nossa democracia tem que ficar sólida. Cada vez mais sólida. Pessoal, agora, né, por favor, quem gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.